todos e a todas, meus caríssimos amigos que nos acompanham no nosso canal de aulas de Direito, em especial na nossa disciplina de Direito Penal. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a todos que fizessem sua inscrição no canal, desse o seu like, fizessem comentários para que eu melhore o conteúdo da aula. Por favor, façam a inscrição. Para mim é de suma importância que aqueles que nos acompanham, aqueles que assistam às aulas, certo? Façam a sua inscrição. Bom, em nossa última aula, na nossa 35ª aula, nós falamos dos crimes dos crimes sexuais contra o vulnerável, que estão previstos nos artigos 217 ao 226 do Código Penal. Hoje nós iremos tratar, na nossa 36ª aula, nós iremos falar do capítulo 5, do título 4º da parte especial do Código Penal, que trata do latrocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual previsto do artigo 227 ao 232A. Antes de adentrarmos aos referidos artigos, vamos finalizar quanto aos crimes sexuais contra vulneráveis que falamos na última aula, na nossa aula anterior, tratando das suas disposições gerais, que estão previstas nos artigos 223 a 226 do Código Penal. O artigo 223 e o artigo 224 eles foram revogados por força da Lei 12.015/2009. O artigo 225 ele vem a tratar dos crimes definidos no capítulo 1 e 2 do título 4º, que trata dos crimes contra a dignidade sexual, determinando que a sua ação penal se proceda mediante ação penal pública incondicionada. Já o artigo 226 vem a tratar da majoração, do aumento da pena, né? Em seu inciso 1º, com um aumento de um quarto, aliás, com aumento de uma quarta parte, se o crime é cometido, tá, com concurso de 2 ou mais pessoas, quando o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. E no seu inciso 2º, ele trata do aumento de metade, certo? Se o agente é ascendente, padrasto ou madrasto, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, ascendente, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. E no seu inciso 4º, ele trata do aumento de 1/3 a 2/3, certo? Se o crime é cometido mediante o concurso de mais de 2 ou mais agentes, considerando como estupro coletivo e de estupro corretivo, se for para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Passemos agora a analisar sobre o latrocínio e tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual previsto no artigo 227 a 232A. Da mediação para servir a lascívia de outrem, artigo 227, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Seu parágrafo 1º diz: se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente e seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Isto é uma redação dada pela Lei 11.106 de 2005. Este crime ele tem pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tá? O parágrafo 2º diz: se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, tem pena de reclusão de 2
a 8 anos, além da pena correspondente à violência. No seu parágrafo 3º, ele diz: se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa, tá? Bom, neste artigo, o bem jurídico tutelado é a moralidade pública sexual, ou seja, um crime que pela sua evolução social ele perdeu o seu sentido, de que não se respeita mais a evolução dos hábitos da moralidade sexual que vem sendo tratado nas últimas décadas, né? O sujeito passivo e ativo, por ser um crime comum, é qualquer pessoa, tá? No caso de sujeito passivo, observa-se que se este for menor de 18 anos e maior de 14, certo? A maioridade ela somente qualificará o crime nos termos do parágrafo 1º do artigo 227. O tipo objetivo deste crime ele tem como ação tipificada o de constituir o induzimento capaz de satisfazer a lascívia de outrem, de outra pessoa, né? E importante é salientar que se a pessoa tem que ser com pessoa determinada, caso não seja, ele consiste no crime previsto no 228, que é o favorecimento, né? Tá? O tipo subjetivo é o dolo, que está aí caracterizado pela vontade consciente de instigar alguém a praticar o ato libidinoso com outrem, tá? A sua consumação, ele se dá quando, com a efetiva prática de qualquer ato que imposte na satisfação da lascívia de terceiros, e também pela mediação, qual seja o caso de favorecer, também e nestes casos também é perfeitamente cabível, certo? E admitida a tentativa, né? No que diz respeito à ação penal, de acordo com o nosso ordenamento jurídico penal, ele deve ser uma ação penal pública incondicionada, tá? O favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual, prevista no artigo 228, tá? Que é do favorecimento, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Também é um artigo que foi introduzido por força da Lei 2015 de 2009, tá? E tem pena de reclusão de 2 a 5 anos, além da multa. Isto também é por força da Lei 2015, né? No seu parágrafo 1º diz: se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou de outra forma a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, tá? Isto é dado foi introduzido pela Lei 12.015, volto a repetir. A pena de reclusão neste caso é de 3 a 8 anos, certo? E no seu parágrafo 2º diz: se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. O seu parágrafo 3º diz: se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa, né? O tipo penal previsto no artigo 228, ele está consolidado, certo, no artigo 218b do Código Penal, no qual falamos lá na nossa 34ª aula, tá? O 218b, ele diz assim, olha: induzir, submeter, induzir, atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento com a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que eu abandone. Então,
Eu estou me referindo aqui que este tipo penal ele está atrelado, está consolidado a esse artigo 218b, tá? Então o artigo 228 faz parte disto. O artigo 218b, ele conceitua tudo isso que eu acabei de falar, tá? Então é irrelevante para a configuração do crime o fato de que a vítima menor de idade, seja menor de idade ou vulnerável, e afirmar se prostituir por iniciativa própria. Isto é irrelevante, tá? Nota-se aí que se a vítima tiver menos de 18 anos, o crime ele será de estupro de vulnerável e não de exploração sexual de criança ou adolescente ou até de vulnerável. De acordo com este artigo 228 do Código Penal, nota-se que o bem jurídico tutelado aí é a moralidade pública sexual, objetivando particularmente evitar o incremento e o desenvolvimento da prostituição, e que trata também de um crime comum. Ele é um crime comum, material e doloso, tá? Ele podendo ter aí como sujeito ativo e passivo qualquer pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Este crime ele consuma-se com o início de uma vida de prostituição ou com o seu prosseguimento, sendo desnecessário o comércio carnal. Se falar de comércio carnal, é desnecessário isto, como no caso de prostituta, tá? Admite-se também neste crime a tentativa, embora teoricamente difícil seja a sua contestação, mas é admitida a tentativa. O elemento subjetivo deste crime é o dolo, que consiste na vontade consciente de praticar qualquer das condutas incriminadoras previstas no dispositivo legal, tá? Portanto, as condutas puníveis, elas são variadas, elas são voltadas a qualquer forma de atração de alguém à prostituição, à facilitação da prostituição e ao impedimento do abandono, caso a vítima queira deixar esse tipo de vida, tá? A ação penal, ela é uma ação penal pública e condicionada, tá? Da casa de prostituição ou estabelecimento de exploração sexual previsto no artigo 229, que diz: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Este artigo foi introduzido pela Lei 12.015, repito, tá? Essa pena, esse artigo ele tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O bem jurídico aí nesse artigo protegido e tutelado é o mesmo que os demais crimes do próprio capítulo, né? E que devemos observar aí é a moralidade sexual pública, tá? O núcleo do tipo penal é o de manter estabelecimento em que ocorra exploração sexual. O agente ele pode praticar o crime diretamente ou por intermédio de terceiro. E nesta hipótese, o terceiro ele só será responsabilizado pelo delito, tá? Se tiver conhecimento da prática da exploração sexual do estabelecimento. Se ele não tiver o conhecimento, ele não pode ser penalizado com esse tipo de crime. Da mesma forma, caso o proprietário desconheça o fato de que o gerente usa o seu estabelecimento para a exploração sexual, ele não será responsabilizado, né? Não é admitida a responsabilidade penal objetiva do proprietário nesses casos, porque a intenção, conforme previsto no crime, é o lucro, tá? Mesmo que este não seja necessário para a prática do delito.
O sujeito ativo é qualquer pessoa, pode ser ele homem ou mulher. O sujeito passivo é a própria coletividade, por ser um crime vago, tá? E no caso de a pessoa ter sido aliciada a prostituir-se, o delito ele será capitulado aí no artigo 228, não 229, né? Tá? Do Código Penal. Porque aí nessa hipótese em que a pessoa será tida como uma vítima, né? Tá? A vítima, a vítima menor de 18 anos, e se o local for explorado a prostituição de menores de 18 anos de idade. E aí sim será crime previsto no artigo 218b do Código Penal, no seu inciso segundo, certo? O elemento subjetivo é o dolo. Não se admite, nestes casos, a forma culposa, tá? O objeto jurídico neste crime aí, é o de manter casa de prostituição, certo? Imputado aos pacientes e aos bens jurídicos protegidos, que são a moralidade sexual e os bons costumes, que são aqueles valores de elevada importância social a serem regulamentadas pelo nosso próprio direito penal, não havendo que se falar, certo, em aplicação de princípio de fragmentação, no caso, né? Tá bom? Não há que se falar nisso, princípio de fragmentação, e sim um crime, certo, que importa e importuna a sexualidade. A sua consumação, por ser um crime habitual e permanente, ele se dá com a efetiva manutenção do estabelecimento, não sendo neste caso necessário, certo, que os encontros sexuais venham a de fato ocorrer, certo, neste crime, porque ele é um crime formal, certo? E também neste crime não é possível haver uma tentativa, tá? A ação penal dos crimes previstos é uma ação pública incondicionada. Do rufanismo, artigo 230, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se submeter no todo ou em parte por quem a exerça. Tá? Tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. No seu parágrafo 1 diz: se a vítima é menor de 18 anos, maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei, ou outra forma, obrigação de cuidar, proteção e vigilância. E tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. No seu parágrafo 2º, diz: se o crime é cometido, tá, mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, tem pena de reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. O tipo penal, neste caso, é previsto pela figura do cafetão e do gigolô, comumente falando, né? Ou seja, pune-se quem tira proveito da prostituição alheia, que no caso é o cafetão. E está previsto aí um rufanismo ativo, tá? Que esse rufanismo se sustenta por força total ou parcial, seja ele rufanismo total ou parcial, por ser de valores auferidos pela pessoa prostituída, tá? E no caso do gigolô, ele configura-se também um rufanismo
passivo, certo? Ou seja, é aquele que tira proveito da própria vítima, certo? Vai tirar proveito da própria vítima. No primeiro caso, do gigolô, aliás, do cafetão, tá certo? Que é a primeira hipótese que nós falamos, que é o sujeito ativo, que é o rufianismo ativo, tá? O rufião, neste caso, ele participa diretamente dos lucros oriundos da prostituição alheia. Já no segundo caso, que é o caso do gigolô, que se trata de um rufião passivo, o agente ele não tem participação direta no lucro, mas se deixa sustentar pela atividade sexual, tá? E que também, para que se configure este delito, ele não é necessário que o agente ele tenha provocado a situação. Ou seja, ele tenha provocado o proveito ou o sustento. Tá? Os dois tipos estão ali configurados. Tá? Basta apenas que esses agentes eles tenham a iniciativa. Tá? Por exemplo, quando uma prostituta ela procura os serviços de um cafetão para garantir a sua segurança e em troca fornece parte daquilo que ganha, né? Então aí está configurado o crime, não resta dúvida. Não se exige, certo, nestes casos, uma finalidade especial para a sua caracterização, ou seja, para a caracterização da conduta, né? Ademais, por se tratar de um tipo penal misto alternativo, que quem e em um mesmo contexto fático, ele vem a praticar mais de uma das condutas previstas no artigo 230. Ele está cometendo o crime, certo? E é um único crime, né? Tá? Nós devemos observar que os dependentes legais da pessoa prostituída, tá? Sustentadas pela essa atividade, eles não praticam o crime previsto no artigo 230. Até porque ainda existe o dolo de tirar proveito, certo? E a conduta aí, ela é atípica, tá? O intuito do dispositivo do 230 é a punição daquele que se deixa sustentar dolosamente e ilegitimamente pela atividade sexual, e por isto a incidência da qualificadora está prevista no parágrafo 1º em sua parte final. O sujeito ativo e passivo pode ser qualquer pessoa. O passivo, no entanto, é a pessoa já prostituída. No caso, o agente alicia alguém à prostituição, o crime será o do artigo 228. E se menor de 18 anos, do artigo 218b. A sua consumação, por se tratar de crime material, é essencial para a consumação, que o agente ele consiga tirar o efetivo proveito da prostituição. No entanto, se o crime for habitual, a conduta deve ser reiterada, né? A ação penal deste crime é uma ação penal pública incondicionada. Também existe aí a possibilidade da suspensão condicional do processo na figura do caput do artigo, porque é possível, nestes crimes, em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, né? Abrangido ou não pela lei, certo? O Ministério Público, nesse caso, ele pode oferecer a denúncia, mas também poderá suspender o processo, pedir a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou que tenha sido condenado por outro crime presente, os demais requisitos que autorizem a suspensão, lá no artigo 89 da Lei 9.099, do tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, certo?
previsto, esses crimes desse tráfico internacional estavam previstos no artigo 231 e 231A. Eles foram revogados pela Lei 13.344 de 2016. E o 332 foi revogado pela Lei 12.015, que inseriu no Código Penal o artigo 232A, que trata da promoção de migração ilegal. O artigo 232A, ele diz assim, promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. No seu parágrafo 1º diz: na mesma pena incorre quem promove por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida à condição desumana ou degradante. Seu parágrafo 3º diz: a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes infrações conexa à Lei 13.445 de 2017, com vigência do dia 20 de novembro de 2017, ela renova o Estatuto do Estrangeiro para instituir a Lei de Imigração. Dentre suas disposições, no seu artigo 115, ela faz acrescenta no Código Penal o artigo 232A, tipificando como crime a promoção da migração ilegal. Tá? A lei de imigração, a lei migratória, tende aí a flexibilizar o trânsito de pessoas entre países. No entanto, não permite o trânsito livre de pessoas que trazem riscos para a segurança dos cidadãos nacionais. Por esta razão, a migração ao arrepio da lei deve ser punida, não apenas do cidadão, mas também de quem facilita ou favorece o trânsito ilegal de cidadãos estrangeiros em território nacional. A objetividade jurídica do texto legal e penal é tutelada na manutenção da soberania nacional, na qual deriva toda a disciplina para a entrada e saída de pessoas do território brasileiro, tá? E é com base no poder pleno de autocomposição, ou seja, não condicionado a nenhum outro poder de origem externa ou interna, que o Estado estabelece as regras para o trânsito de pessoas no seu próprio território nacional. É também objeto jurídico deste crime a segurança nacional e a manutenção da ordem interna, tá? Pois a entrada ilegal de estrangeiros em território brasileiro impede que os órgãos de imigração tomem conhecimento de quem está entrando ou saindo do nosso país. No artigo 12 da Lei 13.445 de 2017, ele estabelece 5 espécies de vistos para esses espécies de vistos têm, por vez, ser divididos em subespécies, e cada uma dessas espécies é concedida de acordo com a sua finalidade para o ingresso e a permanência do estrangeiro no Brasil. Também nós devemos observar a figura criminosa que pune a promoção da entrada ilegal de brasileiros em territórios estrangeiros e saída ilegal de estrangeiro para outro país. É possível dizer que se tutela a manutenção da regular relação entre o Brasil e os outros países. Os sujeitos do crime é comum, razão porque
pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? Deve-se notar, no entanto, que o migrante ilegal, ele não comete o crime, pois o tipo pune promover a migração de terceiro com o intuito de obter vantagens econômicas. Isto ocorre, certo? Isso decorre dos princípios e diretrizes da política migratória brasileira, dentre os quais está a criminalização da migração prevista no artigo 3º, inciso 3º da Lei 13.445 de 2017. O sujeito passivo é o próprio Estado, que deixa de exercer o direito de controlar sobre o trânsito de estrangeiro no país. Tá? A conduta criminosa típica, ela consiste em promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. A ação nuclear é a de promover a entrada ilegal de estrangeiro, certo? Que deve ser interpretada de forma ampla, punindo-se a quem agencie a vinda do estrangeiro e quem o transporta para o território nacional. Também quem o recebe no momento do ingresso, ou quem de qualquer forma pratique algum ato com o propósito de tornar possível a entrada de estrangeiro sem a observância dos dispositivos legais. Sobre a voluntariedade, ela consiste no dolo, que é através da própria vontade consciente de promover a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, bem como a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. O tipo penal, ele contém um elemento subjetivo, que é a própria finalidade, especialmente aquela de obter vantagem econômica. E com isso, afasta-se aí a possibilidade de punição de alguém praticar uma das modalidades do crime com o intuito de simplesmente auxiliar a pessoa que pretende ingressar ilegalmente no território nacional ou em país estrangeiro. A tentativa, nesses casos, ela é possível, mas a situação em que o agente adota as medidas necessárias para o ingresso, ou seja, ou a saída ilegal do estrangeiro, tá? Mas também não vai alcançar aí o seu propósito pelas circunstâncias alheias à sua vontade. Nestes casos, certo, não é possível a tentativa, tá? Ou seja, volto a repetir, a tentativa é possível apenas nas situações em que o agente adota as medidas necessárias para o ingresso ou a saída ilegal do estrangeiro, mas não alcança o seu propósito ou o seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade. A ação penal é uma ação penal pública incondicionada e, em vista do bem jurídico tutelado, a competência é da Justiça Federal. Obrigado, ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós falaremos do ultraje público ao pudor, que está contido no capítulo 6º. Obrigado e até a próxima aula.